Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Queremos te convidar nesse instante a juntos louvarmos o nome do nosso Senhor, cantando o hino de número 509 do nosso inário, a Escola Sabatina. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Com fervor nós te rogamos, sejas o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Venha, Mestre, instruí-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vemos a tua escola, ó Jesus. Venha, Mestre, instruí-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos bem cumprir. Eis reunidos esperamos com a presença que sentir. Cada sábado nós vemos a tua escola, ó Jesus. Venha, Mestre, instruí-nos no caminho teu de luz. Que bom, né? E a cada sábado nós temos o privilégio de aprendermos mais do Senhor no seu santo dia. Quero te convidar nesse instante a juntos orarmos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor concede a cada um de nós. Que a tua presença se manifeste em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos aí o momento, né, da carta missionária, do informativo mundial das missões, né? E este sábado nós temos esse título, né, o poder da semente. Então são histórias maravilhosas, né, que a cada sábado temos o prazer de assistir e saber que Deus está operando grandes milagres, né? Então, nós vamos assistir mais este episódio. Informativo Mundial das Missões. O poder da semente. Florencio trabalhava na infância na fazenda da avó, no México, juntamente com 2 adultos e seu amigo Antônio. Certo dia, Florencio percebeu que Antônio não trabalhava no sábado e perdia até o pagamento daquele dia. Florencio perguntou o motivo e Antônio respondeu: "Li na Bíblia que não devemos trabalhar no sábado." Antônio era um amigo educado, legal e se mostrava um bom cristão. E por isso Florencio levou em conta a fala do amigo.
Depois de alguns dias, Antônio convidou Florêncio para visitar a igreja adventista, e o amigo aceitou. Entretanto, a avó de Florêncio não permitiu. Ela pensava que os adventistas eram preguiçosos por não trabalharem aos sábados. Mas Antônio não desistiu. Toda semana ele convidava o amigo, até que certo dia, Florêncio foi escondido para a igreja. Ele gostou muito da igreja, mas quando voltou para casa, sua avó estava furiosa porque ele tinha desobedecido. Florêncio continuou indo à igreja escondido e passou a voltar para casa antes que sua avó percebesse. Alguns anos se passaram e Antônio se mudou para outra cidade. Já Florêncio deixou de ir à igreja e começou a adotar maus hábitos. Ele bebia muita cerveja, com apoio da avó, usava maconha e depois começou a consumir cocaína. Mas a semente do evangelho que ele aprendeu na igreja o fez lutar contra os vícios e clamar ajuda a Deus. De repente, o desejo de beber, fumar e usar drogas foram embora. Deus havia respondido às suas orações. Finalmente, Florêncio entregou o coração a Jesus e se uniu à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, Florêncio tem 61 anos e gosta muito de contar como Deus usou o testemunho de seu amigo para o salvar. A sua oferta em 2018 ajudou a expandir o Hospital Adventista de Villahermosa, no México. A construção está na fase final. E neste trimestre, nós iremos ajudar a estabelecer 13 centros de influência na região da América Central. Sejamos liberais. Com certeza, nós temos a cada sábado histórias maravilhosas, porque você e eu, temos sempre lembrado de nossas ofertas, e as nossas ofertas é que fazem essa diferença, levando, missionários, bíblias para esses lugares, E você pode fazer isso também através aí do conhecido, aplicativo 7Me, faça aí as suas ofertas, suas doações, e eu tenho a plena certeza que muitas histórias maravilhosas como essa que acabamos de assistir, vão se tornar realmente realidade. Então, participemos, e não nesse sábado, no próximo, é o 13º sábado. Então, nós podemos ajudar muito mais através das nossas ofertas especiais. Vamos assistir, então, o vocal livre, com o hino muito lindo chamado Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha
vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, louvado seja Deus, né? Que o Senhor possa nos sondar, ver se há alguma coisa em nós em que podemos, né, ser uma bênção às pessoas. Deixe ser usado por Deus cada dia. Vamos orar para darmos início então à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, te pedimos a tua orientação ao recapitularmos a lição desta semana, em nome de Jesus. Amém. A penúltima, né, lição desse trimestre, uma lição abençoada, falando sobre aliança. Tem esse título, né, geral, Fé da Aliança. O verso áureo, verso para memorizar, né, está em Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidente que,
pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Exatamente. Né? Nós viveremos tão somente pela fé, e digo mais, né? Nos últimos dias deste mundo, e estamos certos de que estamos muito próximos, né? Nós viveremos tão somente, né, pela fé. O resumo, então, desta semana, né? Por que a salvação é um dom? Né? Porque somente alguém igual a Deus poderia nos resgatar? Né? O que tornou Abraão um excelente representante da fé? O que significa o fato de a justiça ser imputada ou creditada a nós? E como tornar nossas as promessas e a esperança encontradas na cruz? Então, estão aí, ou está aí o resumo, né, desta semana. Eu convido você a tomar aí a sua lição, eu também estou tomando aqui a minha lição, né, para que a gente possa, então, recapitular o estudo, né, maravilhoso que tivemos durante toda essa semana. Aí na parte de domingo, né, nós encontramos algo bem interessante. Fazia tempo que eu não via isso na lição, que são várias reflexões sobre o Calvário, né, tirados aí do espírito de profecia. Né, bem interessante. E eu vou ler para que a gente possa entender, né, bem a profundidade do espírito de profecia, né? Então aqui nos diz, né, por exemplo, nós tiramos aí a lição tirou do Testemunhos para a Igreja, volume 2, né, página 212 e página 213. Então, a primeira gema maravilhosa do Espírito de Profecia diz assim, ó: quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade no céu, em morrer em lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação e as reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Quando realmente nós entendermos, né, a real profundidade, magnitude do grande amor de Deus em enviar o seu Filho para morrer por nós e refletirmos as cenas do Calvário, então nós entenderemos realmente o espírito, né, cristão. Terão no coração e nos lábios louvores a Deus e ao Cordeiro, lógico. Cantaremos e louvaremos ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que Ele bondosamente fez por cada um de nós. Orgulho e egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas memórias às cenas do Calvário. E olha o que ela acrescenta: nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma pessoa a perecer. Muitas pessoas foram salvas da morte por estarem, né, no lugar certo, na hora certa, ou seja, em um bom hospital, com bons aparelhos, boas medicações, mas a maior das vitórias é você não morrer no pecado. É você ser liberto do poder do pecado. E isso Jesus fez quando ele esteve aqui morrendo por cada um de nós. Né? Quem pode medir o amor experimentado por Cristo para com o mundo perdido? Ao pender ele na cruz, sofrendo pelas culpas dos pecadores, esse amor foi imenso, foi infinito. Quando observamos a cruz do Calvário, e Cristo pendurado naquele velho madeiro, nós podemos dizer que esta é a maior emoção, né, que podemos sentir. Né? Cristo mostrou que o seu amor era mais forte do que a morte. Ele estava realizando a salvação do homem. E se bem que sofresse o mais terrível conflito com os poderes das trevas, entretanto, em meio a tudo isso, seu amor se tornou mais forte. Suportou a ocultação do semblante de seu pai a ponto de eles clamarem em amargura: Deus meu, por que me desamparaste? Seu braço trouxe salvação. Os braços abertos de Cristo trouxeram salvação à raça caída.
a você e a mim. Foi pago o preço para comprar a redenção do homem, quando no último conflito interior foram proferidas as benditas palavras que pareceram ressoar através da criação: está consumado. Né? As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. E é verdade. A esse respeito, vocês estarão desculpados se manifestarem entusiasmo. Que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente esse ato de amor, essa bondade do Senhor, esse presente do céu por cada um de nós. Imagine isso. Cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente todo o caráter. Que reflexões, amados irmãos, maravilhosas, né? Na parte de domingo, que nós tivemos oportunidade de ler e de meditar. As cenas, né? As cenas do Calvário, elas permitem que a cada dia possamos fazer uma reflexão. E esse deve ser, né, um exercício diário. Lembrarmos daquilo que Jesus fez por cada um de nós lá no Calvário. Muito bem, vamos à parte então de segunda-feira. Tem esse subtítulo, né? Aliança e o sacrifício. Temos aí então um verso, né, lá de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Quando Pedro ele falou, né, sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, a ideia de resgate, né, ou de preço a que ele se referiu, nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo, né, era libertado da escravidão após o pagamento de um determinado valor. Né? Pagamento geralmente feito então por um parente. Né? Ou quando chegava lá o ano jubileu. Se ele tivesse sorte, né, de ainda ser novo nesse ano jubileu, ok, agora se ele já estava no fim da vida, né? Mas de qualquer forma, ele estava sendo liberto da escravidão. E isso com certeza trazia alívio, né? Trazia alegria ao coração desse escravo, né? Em contraste, né, a essa analogia, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e de seu resultado final. Qual é o resultado final do pecado, segundo a Bíblia? O salário do pecado é a morte. Né? Mas ele, né, fez tudo isso por meio do derramamento do seu precioso sangue. Então, o sangue de Cristo é que fez a real transformação. Né? Esse é o fundamento de todas as alianças. Sem a morte de Cristo, as alianças seriam nulas, sem efeito, sem valor. Né? Porque Deus não poderia ter cumprido com justiça a sua parte de acordo, né? Que é o dom da vida eterna, concedido a todo aquele que crê no Senhor. Muito bem,
nós temos então essa promessa, né, de vida eterna, pois só Jesus poderia reparar, né, essa brecha que se instalou quando o homem desconfiou da palavra de Deus lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse para ele: de todos os frutos das árvores desse jardim vocês poderão comer, menos desta. Ele apontou a árvore. Mas Adão e Eva desconfiaram, né, da palavra de Deus. E quantas pessoas desconfiam ainda hoje da palavra de Deus? E é interessante, amados, que se alguém, olha, só alguém igual a Deus, em que existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com Ele. Isso aqui é verdadeiro, porque os anjos, eles se ofereceram para morrer pelos homens, pela raça caída. No entanto, só alguém o quê? Igual a Deus, né? Em que existia vida não emprestada, né? Não derivada, né? E que fosse eterno. E esse alguém só poderia ser quem? Jesus. Então, somente Ele, né, poderia realmente nos comprar, né, da servidão do pecado. E por isso Ele veio a essa terra, né? Então, assim, todas as promessas da aliança são cumpridas e temos vida eterna, mesmo agora. Assim fomos resgatados, né, do pecado e também da morte. Então, somente alguém, né, com essas características, né, de eterno, né, de vida não derivada, né, de vida não emprestada, é esse que poderia dar a sua vida e derramar o seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados. E aí a parte de terça-feira, né, e de quarta-feira, nós temos aí esse mesmo subtítulo, a fé do patriarca Abraão. Na terça-feira, a parte 1, né, e aí nos diz o verso 6 de Gênesis 15, né, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Interessante que esse verso continua sendo, né, uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Né? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. É um dos mais profundos relatos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele estabelece a verdade crucial da religião bíblica de que a justificação ocorre somente e tão somente pela fé. Né? E isso, muitos séculos antes, né, de Paulo escrever sobre esse assunto lá em Romanos. Esses versos provam que desde o Éden a salvação sempre ocorreu da mesma forma. Na Idade Média, quando Martinho Lutero, né, ele descobriu sobre essa verdade, mas antes, né, dele descobrir essa verdade, ele fazia suas penitências, né? Dormia nu lá no calabouço, em lugar úmido, subia de joelhos escadas, justamente para, né, com essa penitência, alcançar o favor de Deus. Mas depois ele compreendeu, né, que a salvação era tão somente pela fé, por esse contato com Deus. Não era por penitências, por obras. As obras acompanham a fé, e não o contrário. Ele compreendeu finalmente. Ele, vamos dizer, Martinho Lutero creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Coloque aí o seu nome, né, no lugar de Abraão. Né, coloque o seu nome. E você vai entender mais profundamente este verso. Né? E é interessante, queridos, que o contexto imediato do verso nos ajuda a entender como era grande a fé que Abraão tinha, que creu na promessa divina de que teria um filho, né, apesar da idade avançada que ele tinha, e principalmente da sua esposa Sarai. Né? Então, como é que ele conseguiu isso? É a fé, né? A fé que percebe o próprio desamparo, a fé que requer uma entrega completa do ser,
Ele só poderia crer nisso porque ele realmente acreditou, creu que a palavra do Senhor que havia sido dito a ele iria se cumprir porque o Senhor havia dito. E isso deve exercitar fé. Muitas vezes em nossa vida as coisas vão acontecer dessa forma. E só vamos compreender, né, a profundidade disso quando realmente tivermos fé. E fé no Senhor. Né? Essa era a fé de Abraão. Né? Era uma fé que exigia submissão total a Deus. Né? Uma fé que resulta em obediência. Interessante que, por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era de perfeita fé e obediência. E isso é interessante, né? Porque traz para nós alívio. Porque às vezes podemos pensar assim, puxa vida, né? Será que eu vou conseguir algo parecido com Abraão? Porque Abraão era espetacular. Não, aí mesmo diz, né? Por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era de perfeita fé e obediência. Não era. Tinha também os seus percalços, tinha também os seus problemas, né? Às vezes, como diz aqui a lição, né? Ele mostrava fraqueza em ambas as áreas. E tudo isso leva ao ponto fundamental, né? A justiça que nos salva é uma justiça creditada a nós, uma justiça imputada a nós. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar das nossas falhas. Né? Significa que o Deus do céu nos vê como justos, mesmo que não sejamos. Ele fez isso a Abraão e fará a todos que viverem a ele na fé que Abraão teve. Então você e eu podemos ter, né, esta bênção se tão somente crermos no Senhor. Né? Na parte aí de quarta-feira, né, nós encontramos aí, né, a fé do patriarca, né, agora a parte 2. Né? E é interessante que em Gênesis 15, 6, nós vemos que várias traduções usaram as expressões, né, ter em conta, lá do hebraico azap, acreditar ou considerar. Né? E o termo, né, esse azap aí, acreditar, ter em conta, né, considerar, esse termo é empregado também em outros textos do livro de Moisés. Uma pessoa ou coisa é considerada, né, o que não é. Por exemplo, em Gênesis capítulo 31, 15, Raquel e Lia afirmaram que seu pai as considerava estrangeiras, embora elas fossem o quê? Filhas dele. O dízimo do levita foi atribuído, né, considerado ou contado como se fosse produto da eira, embora evidentemente não fosse trigo. Né? Como nós encontramos lá em Números, capítulo 18, verso 27 e também verso 30. Então, a versão Almeida revisada e atualizada usa a palavra imputar para traduzir azap. E a lição nos diz assim: se determinado sacrifício, oferta pacífica, não fosse comido até o terceiro dia, seu valor se perdia e a oferta não devia ser atribuída em benefício ao ofertante. Então, Levíticos capítulo 7, verso 18, fala de uma situação em que um sacrifício era atribuído em benefício do pecador, que então era contado diante de Deus como justo. Deus considerava justo o pecador, embora o indivíduo fosse, na verdade, injusto. Então, a maravilhosa verdade de Deus, que somos declarados justos, não por causa de nossos atos, mas unicamente pela fé no que Cristo fez por nós. É a essência da expressão justificação pela fé. Então, essa maravilhosa verdade, queridos irmãos, você que me assiste essa manhã, né, de que somos declarados justos,
Não é por causa dos nossos atos. Não. Por nós não temos nada. Mas o quê? Unicamente pela fé, né, no que Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. Né? A justiça foi imputada a nós, né? Foi creditada a nós. Então não foi por nossos próprios atos, né, que isso veio acontecer. Muito bem, aí na parte de quinta-feira, né, descansando nas promessas. E aí a lição nos diz que é uma história interessante aí do famoso cardeal Bellarmino, o grande apologista católico, que durante toda a sua vida havia lutado contra a mensagem da justificação unicamente pela justiça imputada. Em seu leito de morte, trouxeram-lhe os crucifixos e os méritos dos santos, a fim de que isso lhe desse certeza diante da morte. Mas Bellarmino disse: levem essas coisas embora. Acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. Que bom que ele entendeu, né? Pelo menos no final da sua vida, né? Que os méritos são só de Cristo. Se temos alguma coisa boa em nossa vida, é mérito de Cristo. É bondade do Senhor. Nós mesmos não somos absolutamente nada, né? Sabe que ao se aproximarem do fim da vida, né, muitas pessoas pensam no passado e percebem, né, quantos de seus atos e obras foram inúteis na obtenção da salvação diante de um Deus santo e, portanto, quanto necessitam da justiça de Cristo. No entanto, né, a boa notícia é que não temos que esperar a aproximação da nossa morte para ter segurança no Senhor, né? Toda aliança é fundamentada nas seguras promessas de Deus para nós hoje, que podem tornar melhor nossa vida hoje. Então, toda aliança, ela está o quê? Ela está fundamentada nas seguras promessas de Deus. E eu pergunto, as promessas de Deus falham? Não falham de forma alguma. Né? Elas não falham. Elas são seguras. Elas acontecem. Né? Então, toda aliança é fundamentada nas seguras promessas de Deus para nós hoje, que podem tornar melhor a nossa vida o quê? Hoje. Né? Nossa vida pode ser melhorada hoje. Né? Agora, é interessante que a lição continua, né? Como é que você poderia experimentar a bondade de Deus, né? Provando, né, o seu amor, o quê? Diariamente. Né? Sua bondade diariamente. Né? O que Cristo fez por nós para nos tornar leve o nosso jugo, né? Ele levou sobre si o quê? O nosso jugo. Tornou, né, o nosso jugo mais leve. E eu pergunto, isso não é descansar nas promessas de um Deus maravilhoso? Isso é descansar nas promessas do Senhor, né? Qual a relação entre a justificação e a paz? Então, quando somos justificados por Cristo, o que acontece conosco? Temos paz. Não essa paz que o mundo oferece aí. Né? Cristo mesmo disse, eu vou dar a vocês a paz, não como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo é diferente. É uma paz que renova a nossa vida, que tira de nós o estresse, tira de nós a tristeza, tira de nós, né, a falta de esperança. A paz de Cristo, ela é completa. Ela realmente traz paz, né? E o que você ganhou, né, com a experiência, né, de Cristo? Né? E Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. E ao se esvaziar de si mesmo, ele deu a possibilidade de encher a cada um de nós de esperança, de alegria. Renovou em nós a alegria de viver para um dia estarmos na Canaã celestial. Foi esse esvaziamento de Cristo que proporcionou isso.
cada um de nós. Que bênção, né? Por isso, nós podemos descansar nas promessas do Senhor. Com certeza. Né? Na parte, então, agora de sexta-feira, né? Nós temos aí dois textos. O primeiro aí da Mensagens Escolhidas, volume 1, e depois Mensagens Escolhidas, volume 3. Então diz assim que a única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é a fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e a ama tal qual ama seu filho. É assim que a fé é imputada como justiça. Segundo o texto agora de Mensagens Escolhidas, volume 3, quando por meio de arrependimento e fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador se encontra, então, diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta o favor do céu e, por meio do Espírito, tem comunhão com o Pai e o Filho. Então há ainda outra obra a ser realizada, e essa é de natureza progressiva. A pessoa deve ser santificada pela verdade. E isso também é realizada pela fé, pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Então, a antiga aliança, nova aliança, Jesus pagou a dívida da lei para que possamos nos apresentar como justos diante de Deus. Amém? Antiga aliança, nova aliança, Jesus pagou a dívida da lei para que possamos nos apresentar como justos diante de Deus. Pergunto, não são boas novas a cada um de nós? Não é algo maravilhoso que incendeia o coração de cada um de nós? Né? Que Deus realmente possa nos abençoar. Que Deus nos dê essa graça, né, de vivermos tão somente pela fé. Daqui a pouquinho, né, depois do almoço, né, depois da tua sonequinha sabática, você poderá então abrir a sua lição, né, e vai estudar aí a última lição desse trimestre, né, e terá esse título aí, A Vida na Nova Aliança. E aí estaremos encerrando, né, esse trimestre maravilhoso, né, falando sobre as alianças, né, que nós encontramos na Bíblia. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, né, o que nós precisamos já ter em nossa casa, né, que são as lições do terceiro trimestre aí de 2021. Por favor, você que ainda não adquiriu, né, precisa correr aí. Estamos aí mais uma semana e vamos encerrar, né? Então você que tem as suas crianças, né, vá já separando aí as suas lições. Aquele que faz a assinatura, né, já recebeu com certeza as suas lições. Então é importante, queridos, que nós façamos, né, a nossa cesta básica, né, com antecipação. A cesta básica, eu digo, é da nossa, das lições da escola sabatina. Isso é de suma importância, né, para que a gente possa chegar no final do trimestre, né, e já ter a lição do próximo trimestre. Tá? Mas se você ainda não tem, por favor, nós temos uma semana ainda para providenciar e não deixe de se alimentar espiritualmente, principalmente na lição da escola sabatina, né? Não esqueça também à tarde, né, de preencher o teu CRM, né? As secretárias têm enviado aí os links para aqueles que não estão indo à igreja por causa da pandemia. Preencha o teu CRM, né, para que nós possamos ter aí uma escola sabatina forte, né? Uma escola sabatina estruturada. Isso é de suma importância, né? Eu quero encerrar, né, a programação da escola sabatina desse sábado,
colocando esse vídeo. Eu achei um vídeo, aliás, o meu irmão, né? Ele mandou para mim e eu achei maravilhoso esse vídeo que fala sobre a aliança, né? Deus da promessa. E eu gostaria então que nós assistíssemos para encerrarmos, né, o programa da Escola Sabatina desse sábado. Vamos assistir então a esse vídeo. Eu tenho certeza que você também vai. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga a ele, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Deus de alianças, né? Deus de promessas. Esse é o Deus, né, que esteve com o seu povo e está conosco até o dia de hoje. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, obrigado pela tua aliança. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor cumpre as suas promessas. Obrigado, ó Deus, por participarmos dessa promessa do Senhor. Esteja conosco nesse sábado. Esteja conosco durante esse dia sagrado. Abençoe cada um, ó Deus, e as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Agradeço, né, por você estar conosco até agora. E se Deus nos permitir, né, na semana que vem, queremos estar juntos para mais um programa da Escola Sabatina. Desejo a você, então, um feliz sábado.